Opa, tudo bem? Voltando agora para a parte 2 da resolução dos limites que eu tinha selecionado. A gente vai fazer os limites agora mais um nível médio. É um nível que pode cair na escola naval, já caiu alguma coisa parecida. Para F1 eu já acho que talvez tem um ou outro que sim, mas não todos que estão aí não. A gente só vai anotar o que a gente já tem de limites que a gente marcou para poder, se aparecer, a gente poder usar. Bem, tinha o primeiro que eu marquei já como básico, né? Que é seno de x sobre x, o limite quando x tende a zero, seno x sobre x. Esse aqui é básico. O exponencial clássico, que pode escrever de duas maneiras. Pode escrever ele assim. Opa. Na 1 sobre x. O que é a mesma coisa nele na infinito. Tu pode fazer ele na infinito. É só uma mudançazinha de variável simples. Mas qualquer um dos dois vale. E os dois valem e. E a gente também anotou um outro que não é um limite fundamental, mas ele aparece tanto que muita gente decora, como se fosse um fundamental. Que é 1 menos cosseno x sobre x, esse aqui vale zero. Se aparecer de novo, tá na primeira lista, vou deixar o card aqui em cima, quem não pegou. Tá lá a resolução desse aqui, ela é bem simples. Mas pode ser que apareça de novo, se aparecer a gente já tem marcado ali. Vamos começar então pelo número 5, porque os 4 primeiros a gente já fez. O número 5 é um clássico, muito clássico. Já caiu na escola naval, desenvolvendo um pouco ele aqui. Já fiz essa questão, inclusive. Vou deixar o card aqui em cima também dessa questão, que na prova de 2017 caiu e é um clássico. X vezes seno de 1 sobre x. Bem, limite trigonométrico, como é que a gente vai resolver essa coisa? Qual que é o problema aqui? O problema é que x está tendendo a zero com seno de 1 sobre x. O que acontece com 1 sobre x quando x tende a zero? Ele tende a infinito. Só que o seno ele é uma função periódica, então não faz sentido o seno tender a infinito. Eu não consigo dar uma tendência para ele, porque ele oscila entre 1 e menos 1. Ele vai entre menos 1 e 1. Ele oscila nesses valores. Então, quando eu tender ele a infinito, não vou ter uma tendência, ele vai ficar oscilando. Então, como é que eu vou resolver isso? Se o limite fosse, supor, seno de x, se fosse isso aqui, ou fazer o seno de 1 sobre x quando tende a zero, se eu faço seno quando tendência a infinito, isso aqui não existe. Tu não consegue. Não tem um valor. Ele oscila, não vai ter um valor. Então isso aqui não existe. Inexistente. Por quê? Por causa disso. Porque o seno, como ele oscila entre menos 1 e 1, não tem como dar uma tendência para ele no infinito. Então esse limite não existe. Porém, esse aqui existe. Por quê? Porque tem o x multiplicando na frente. O x... Ai, barulhinho de um negócio ali. O x, ele que organiza a tua tendência. Como assim? Sempre que a gente tem funções que são oscilatórias, como seno, cosseno, tangente, em geral, se o limite não sai por técnicas simples de fatoração, ou usar o fundamental, como nesse caso aqui, porque o seno de 1 sobre x é uma coisa complicada, um bizu para fazer é usar o teorema do confronto. Ou popularmente conhecido como teorema do sanduíche. Que eu já falei no vídeo, que eu vou deixar no card aqui em cima. Quando eu tenho três funções e uma g, uma f de x e uma h de x. Se a função g de x ela é menor do que h de x e a função f de x é maior do que h de x, então f de x é maior que h de x e g de x é menor do que h de x. Então, se f de x e g de x, quando eu tendo um limite para um ponto x0, se o limite de g de x, quando x tende a x0, for igual ao limite de f de x, quando f de x tende a x0, e isso aqui valer,
Isso significa que esses dois limites são iguais ao limite quando x tende a x0 de h de x. Dá pra ver aqui no gráfico, né? Mais ou menos. Porque se a f vai tender para um valor e a g vai tender para um valor, e a g é sempre menor do que a h, sempre menor que h, e a f é sempre maior que h, então significa o quê? Que h está espremido, está como um sanduíche entre f e g. Então o limite de h tem que ser o mesmo. Então se isso aqui acontece, então o limite, quando x tende a x0 de f de x, se ele for igual ao limite, quando x tende a x0 de g de x, então ele é igual ao limite, esse aqui é o termo do confronto, é o que tu consegue concluir, de h de x. Aqui. Tá? Isso é o termo do confronto, eu já falei nesse vídeo que está no card, acho que eu até expliquei um pouco melhorzinho. E nesse caso a gente vai ter que usar isso. Por quê? Porque a gente tem uma função que é oscilatória, então a gente consegue determinar o intervalo dela. A gente sabe que seno de 1 sobre x, ele é menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1. Certo? Qualquer seno é menor ou igual a 1, maior ou igual a menos 1. Se eu multiplicar toda a equação por x, eu vou ficar aqui menor ou igual a menos x, maior ou igual que seno de 1 sobre x, que é menor ou igual que x. Tá? Multipliquei toda a equação por x. Agora, o que é mágico? Se eu fizer o limite, quando x tende a 0 de menos x, ele tem que ser menor que o limite, quando x tende a 0 de x seno de 1 sobre x, tem que ser menor que o limite, quando x tende a 0 de x. Se esses dois forem iguais, a gente pode concluir que esse do meio vale a mesma coisa, mas só se eles forem iguais. No caso aqui são, né? Por quê? Porque esse aqui vai dar 0, menor ou igual que o limite, quando x tende a 0, de x seno de 1 sobre x, menor ou igual, e esse aqui também é 0. Tá? Aqui, teorema do confronto, teorema do sanduíche, também pode ser chamado, a gente provou, pelo teorema do confronto, que o limite, quando x tende a 0, de x seno de 1 sobre x, ele vale 0. Um detalhe, que eu falei no outro vídeo também, que eu falei sobre o teorema do confronto. O gráfico disso aqui, ele dá para entender qual que é o limite pelo gráfico, se tu conseguir desenhar o gráfico. Isso não é uma questão objetiva, como é da escola naval, não precisaria fazer toda essa formalidade, termo do confronto, etc. Com o gráfico, tu conseguiria meio que imaginar. Como é que vai ser o gráfico dessa função? Dá para pensar, ó. Se essa função ela é sempre menor do que x e maior, é sempre maior do que menos x e menor do que x, significa que se eu traçar o gráfico da função y igual a x e o gráfico da função y igual a menos x, significa que essa função está sempre entre esses dois, ela é sempre menor do que esse e maior do que esse. E como ela oscila porque ela é um seno, ela vai ser isso aqui. Aí acontece o quê? Ela é par ou ela é ímpar? Ela vai espelhar ou não? O seno, ele é ímpar, então ele não vai espelhar, ele vai fazer o contrário, né? Não vai espelhar. Tá? O seno é ímpar. Nota o quê? Que quando eu estou tendendo a 0, a função tende a 0 também. Pelo termo do confronto, né? Porque essas duas tendem a 0, então a está no meio tende a 0 também. Se tu fizesse o gráfico, tu conseguiria provar esse limite. Provar não, tu não provaria. Tu conseguiria resolver uma questão que caísse o limite assim, que já caiu. Tá? Essa era a questão 5 dos níveis médios e envolve o termo do confronto. Agora, a gente vai para a questão 6, que é o primeiro exponencial. Que é um exponencial mais simples, né? Que eu vou começar de uma maneira mais simples. Esse aqui, limite quando n tende a infinito de 1 mais a sobre n na n. Se tu quer fazer antes de eu fazer, eu pauso o vídeo, resolve e depois volta aí que eu vou resolver, tá? Se tu voltou, se tu pausou, não sei. Vamos lá então. Isso aqui tem muito cara disso aqui, né? Pois é pra ter a cara disso aqui, porque é muito próximo. Qual que é a diferença? Tem um a aqui. Vou puxar isso aqui pra cima. Aí. Tem um a aqui. A gente vai ter que fazer esse a sumir. Como é que a gente faz esse a sumir? Uma mudançazinha de variável vai matar tranquilo, né? Se eu chamar u igual a n sobre a, o que vai acontecer?
Se n tende a mais infinito, o a é um número positivo, então o u tende a mais infinito, porque dividir infinito por uma constante positiva é infinito. Nada demais. Sendo assim, a gente pode substituir ali. Isso aqui vai ficar limite. Quando o u tende a mais infinito, o que vai acontecer? O a sobre n vai virar 1 sobre u, né? Se eu isolo aqui, ó, a sobre n é igual a 1 sobre u daqui, né? Ou só substituir o u ali, enfim, vai ficar isso aqui. E ali em cima, o n, ele é u vezes a. U vezes a. O produto de um expoente é o quê? É o expoente do expoente, né? Se eu tenho 2 elevado a AB, isso aqui pode ser igual a 2 elevado a A elevado a B. Ou isso aqui também é igual a 2 elevado a B elevado a A. Se A e B forem positivos, né? A e B é maior que zero. Tá. Na real, menor que zero também. Nada a ver. Tá viajando. É se o 2 for positivo. Ignora isso aqui. Então, eu posso dizer que isso aqui é limite quando u tende a mais infinito de 1 mais 1 sobre u elevado a u e isso tudo elevado a a. Esse aqui não é nada mais do que isso aqui, né? Então, a gente vai usar o conceito do nosso limite fundamental e a gente vai ficar que isso aqui é igual a e na a. Tá? Esse era tranquilo, rolinha, né? Que é o clássico exponencial, mas é que tinha que começar algo mais tranquilo, né? Para começar os exponenciais. Agora, o negócio vai dar uma dificuldadezinha um pouquinho maior. Vamos para o 7, então. O 7, ele é mais para enganar. Achar que pode ser um limite trigonométrico, quando na real ele é um limite exponencial. Ah, tem funções trigonométricas, a pessoa chega, então, ele é trigonométrico, eu vou ter que fazer aparecer seno aí. Não, porque eu estou levado no negócio, né? Quem já treinou muito limite pode já ter se tocado de cara que isso aqui está muito exponencial, né? Por quê? Porque cosseno aqui e secante é 1 sobre cosseno, então fica 1 mais o negócio elevado na 1 sobre o negócio. É exponencial, né? Mas, tem que, formalizando bonitinho, a gente tem que fazer de novo uma mudança de variável. Se tu quiser fazer, pausa o vídeo e tenta fazer, né? Mas, no caso, vamos lá. Se eu vou chamar, então, meio na cara, né? Que eu chamo cosseno θ de u, essa é a minha mudança de variável. Por quê? Porque o limite exponencial, ele tem que tender a zero. Quando o cosseno θ vai para primeiros, quando o θ vai para primeiros, o cosseno θ vai para zero. Então, se eu chamar cosseno θ de u, o u vai ir para zero. Então, se θ vai para primeiros, o u vai para zero, que é o que me interessa para o limite exponencial. Então, esse aqui vai ficar limite quando u tende a zero de 1 mais u. E a secante, quanto é que vale? A secante θ é 1 sobre cosseno, então é 1 sobre u. Então, esse aqui vai ficar 3 sobre u. Agora, mesmo processo de antes. O expoente, quando está multiplicando, eu posso dizer que ele está elevado duas vezes. Então, eu posso dizer que isso aqui é 1 mais u elevado na 1 sobre u. E isso tudo elevado ao cubo. Só que esse aqui, volta aqui atrás, ele é a outra forma de escrever o limite do exponencial. São dois jeitos diferentes, só muda a tendência. 1 mais x elevado na 1 sobre x. Isso aqui é e. Isso aqui vale e. Então, esse limite aqui é e ao cubo. Quando tu fizer um exercício, tu ia poder fazer, se fosse uma questão objetiva, tu podia fazer isso aqui direto. Porque tu ia ver, isso aqui é cosseno, isso aqui é 1 sobre cosseno, então é um limite exponencial de cara, então é e ao cubo. Quando tu fazer muito exercício, tu pega isso aí de cara. Já vê isso aqui, tu já sabe. Ele é mais para enganar, tu tem função trigonométrica, daí, vai ter que usar a relação fundamental da trigonometria. Tem que usar o limite fundamental da trigonometria. Não vai. Ok. Só uma coisa nessa exponencial, a determinação aqui em geral, ela é o quê? Ela é 1 elevado no infinito, né? Essas são as determinações em geral das exponenciais. Também exponencial vai aparecer a determinação do estilo infinito na zero. Enfim, a gente vai vendo ali. Mas essas daqui em geral são a determinação dos exponenciais.
Antes a gente trabalhava com infinito sobre infinito, 0 sobre 0, infinito vezes 0. Agora, nesses aqui tem elevados, né? Ok. Esse é o sétimo. Agora, o último desse vídeo, do nível um pouco maior, é um que tem um trabalhozinho um pouquinho maior, mas não é tanta coisa. Ele é tem um trabalhozinho um pouco maior de se ligar aqui, né? ln de 1 mais x sobre x, tá? Esse limite, ele é clássico também, clássico. Ele é meio direto, mas tem que ter uma sacadazinha ali, né? O que a pessoa poderia pensar em fazer, né? Qual que é a determinação nele primeiro? Se eu tender a zero, isso aqui vai dar ln de 1, que é 0, dividido por 0. Então vai dar 0 sobre 0. Essa é a determinação dele. Determinado. Como é que a gente vai resolver? Se tu quer tentar, pausa o vídeo e depois a gente resolve. Se tu tentou, agora vamos resolver, né? Quando tem ln, pensa, ln é muito cara de que vai cair no limite de que tem que usar exponencial, né? E nesse caso tem. Quais são algumas das coisas que poderia pensar em fazer? Vou fazer uma substituição, porque eu vou chamar o ln de 1 mais x de u. E daí eu vou conseguir sair, porque daí vai dar tranquilo. Não é o caso, né? Porque o ln já está exponencial ali. Isso aqui, o 1 mais x, se tu voltar lá, ele aparece já no limite exponencial. Eu só tenho que elevar ele no 1 sobre x. Mas se tu se ligar, o 1 mais x sobre x, o x aqui embaixo, ele está multiplicando o ln, né? O 1 sobre x. Então, a gente tem que isso aqui é x na 0, 1 sobre x, ln de 1 mais x. Tá? Uma coisa que multiplica um ln, eu posso passar para cima como um expoente, certo? Então, olha como fica tranquilo. 1 mais x elevado, não, sobre x. Eu posso adentrar o limite dentro da função ln se ela for contínua. E ela é. Eu posso adentrar tranquilamente. Então, isso aqui vai dar o e. Então, isso aqui é ln de e, o que vale 1. Eu fiz esse aqui, que ele não é um limite difícil, eu tenho que ter essa sacada, mas ele é um limite que eu considero fundamental, porque ele aparece muito. Ele aparece bastante. Então, esse aqui a gente vai guardar para depois, se precisar usar, a gente já usa ele direto, não precisa deduzir de novo, tá? O motivo que eu fiz esse aqui é também para mostrar um outro que deriva desse. Se a pessoa, por exemplo, pensasse, vou resolver esse limite como? Fazer uma substituição de novo. Vou chamar ln de 1 mais x, eu vou chamar de u. Por quê? Porque se o x tende a 0, u também tende a 0, porque vai tender a ln de 1, que é 0. E a gente vai ficar o quê? Com o limite, quando u tende a 0, de u. E como é que a gente isola x? Bem, a gente vai elevar na e. E na ln de 1 mais x. Por quê? Porque isso é aplicar a função inversa. Para mim tirar essa função, tem que aplicar a inversa dela. Então, e na ln, isso aqui é 1 mais x. Para ver, tá, né? Isso aqui é e na u. Sendo assim, x é igual a e na u menos 1. Aqui. E na u menos 1, tá? Então, isso aqui tu não ia conseguir resolver o limite, porque tu ia cair no mesmo problema de antes. Só que eu fiz isso aqui porque esse limite também tu pode guardar como fundamental. Se ele aparecer, nós vamos guardar, eu circulei na hora errada. Passa pra cá, ó. Junto com esse. Ele é a mesma coisa desse aí. É assim que tu tira. Mas é interessante de guardar porque também é um que aparece bastante. E não menos 1 igual a 1. Se aparecer, a gente já usa. Ele é a mesma coisa daquele ali, né? Só que tu faz uma mudança de variável. Exponencial e logaritmo é sempre assim, né? Essa é uma função inversa da outra. Se tu fizer uma mudançazinha, tu consegue sair de um no outro. Um exemplo disso também, até você pode guardar esse limite, é que a gente tem lá o limite fundamental que x tende a 0 de seno de x sobre x. Esse aqui vale 1. Então, muita gente guarda que se eu chamar seno x igual a u,
eu vou ficar que o x vale arcseno de u. Aí, quando o x tende a zero, o u tende a zero também, porque seno de zero é zero. Então, isso aqui a gente pode dizer que é limite, quando u tende a zero, de u sobre arc seno u. E isso aqui vale 1 também. Aí, muita gente guarda o u sobre arc seno u também guarda como limite fundamental. No caso, a função inversa trigonométrica. É a mesma coisa daqui, tipo, como tem o ln, tem o da inversa que é com e, que pode aparecer os dois. No caso, aparece muito mais esse, e nesse aqui aparece muito mais esse, mas pode aparecer os outros. Daí é o mesmo processo, então a gente guarda. Então é isso. Este é o nível médio dos limites. Temos mais 4 para vir, que vão ser um pouquinho mais pancada. Vai ter mais teorema do confronto aí. Vai ter alguma coisa de Taylor. Eu quero para deduzir alguma coisa, vou dar uma explicadinha. Teorema do confronto e vai ter limite com uma função mais diferente. Que daí tem que fazer um trabalhozinho para mostrar elas. Tá? Daí o próximo vídeo da parte 3 vai ser esse aí. Então é isto. Um abraço, gente. Só esqueci de dizer, curte, comenta, compartilha o vídeo. Ativa o sininho para receber notificação quando vier vídeo novo. E é isso aí, deixa o feedback aí embaixo, pode me criticar se quiser, não tem problema, aceito crítica. E é isso aí, um abraço e até a próxima.